Mas essas duas letrinhas aí que geram muita dúvida, né? E algumas pessoas se questionam Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, inclusive dá para fazer Oi, gente, tudo bom? Voltando aí para mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube do Sim de Bancários. Eu sou a Adriane Azevedo, sou oficineira, professora de teatro. Aí, para quem já me conhece e para quem conhece nosso canal, sabe que a gente tem outras aulas. Tem aula de yoga, de inglês, a gente tem aula de dança de salão, a gente tem aula de ginástica. Qualquer pessoa pode assistir, qualquer pessoa pode entrar no nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma aula, um bate-papo diferente, porque eu tenho um convidado, super convidado aí, que vai explicar para vocês o que é o clown e o que é a escola que ele tem, que se chama Construindo Seu Clown. Nosso convidado é o Rafael Moura ou de Moura, Rafa? Rafael de Moura. Rafael de Moura, porque quando eu conheci ele, ele era Rafael Moura, depois que ele virou Rafael de Moura, porque a gente se conhece há bastante tempo, já fizemos alguns trabalhos juntos. O trabalho de clown do Rafa Palhaço Pinguinho é muito legal. E se vocês quiserem conhecer, ele vai explicar um pouquinho mais, então, agora, da trajetória dele. Rafa, quem tu é, como é que começou essa história, como é que tu te transformou nesse palhaço pinguinho? Perfeito, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com a Adri, que é uma artista que eu admiro muito, uma pessoa que eu amo, que eu tenho muito carinho, faz parte da minha família artística. E bom, né, gente, para contar um pouco, então, da minha história, eu venho do interior do estado do Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, e eu comecei, né, com a comédia, com humor aos 4 anos de idade, e hoje eu conto isso que foi assim uma forma de sublimar, né, todas as dores e dificuldades que eu vivia já desde que eu nasci. A minha mãe faleceu no meu parto, meu pai quando eu tinha 1 ano e meio, e a minha mãe adotiva acabou de se separando também quando eu tinha 4 anos de idade, e ficou com 27 anos de idade com 3 filhos para criar. Eu com 4 anos de idade, mais uma filha biológica de 7 e outra de 11. Então, minha mãe era uma pessoa muito triste, muito cansada, ela era semi-analfabeta, trabalhava como faxineira, e ela chegava em casa e não tinha tempo de dar carinho, de dar atenção para nós. Mas no domingo, né, eu lembro que eu ficava num potreiro no campo, assim, jogando bola, e a minha mãe ia na janela e gritava: Rafa, corre que vai começar os Trapalhões. E aquele era o momento mais feliz da minha vida, porque era o momento que eu tinha um afeto físico, né, e a sensação de família. Eu me lembro que eu chegava na sala, tinha uma televisão Telefunk em preto e branco, e eu encostava minhas costas, assim, né, nas pernas da minha mãe, e a gente ficava rindo, eu sentia, né, ela rindo, e eu olhava para ela e eu via uma outra pessoa, eu via uma mulher jovem, bonita e sorridente. Aquela era minha mãe, né? E eu acho, né, eu não posso dizer que eu tenho certeza, mas eu acho que foi isso que me motivou a começar a imitar o Didi, os Trapalhões, né? E eu comecei a imitar e isso começou a trazer muito orgulho para ela. Então a gente ia para a igreja, a gente ia num vizinho, ela dizia: filho, conta piada para ela, filho, imita fulano de tal, né? E aquilo começou a criar um vínculo entre eu e a minha mãe muito forte, e começou a me trazer um orgulho, né? Porque até então era tudo muito duro, né? Eu não tinha pai, a vida era complicada, a gente não tinha condições financeiras para nada. Eu me sentia muito humilhado, né? Mas quando eu estava ali, naquele momento, eu era o centro das atenções. E aí, aos 7 anos de idade, quando eu cheguei no colégio, a minha mãe falou para o professor, eu nunca vou esquecer isso, né? Ah, o Rafael gosta muito de teatro. E eu comecei a fazer teatro com professores como tu, Adri, que se dedicam à arte. E a minha professora, ela me colocava para escrever roteiro de teatro com os professores. Então, eu saía da aula, faltava as aulas de matemática para poder estar ensaiando. Com 11 anos, eu tive a oportunidade de entrar na Escola Municipal de Teatro de Santa Rosa, e aí eu comecei a viver no teatro. Como a minha mãe trabalhava o dia todo, eu saía da escola direto para o Centro Municipal de Teatro lá de Santa Rosa, almoçava com o Gilmar, que era o porteiro lá, e dividia a marmita comigo, e eu ficava lá até a hora que a minha professora me mandasse embora. Então, lá eu comecei a receber muitos atores de Porto Alegre, ver como é que era a cenografia, como é que era a iluminação, além das aulas de teatro que eu tinha, eu ficava assistindo aulas de dança, aula de piano, e eu queria fazer tudo, né? E aí, com 14 anos de idade, a minha professora disse: Rafa, eu quero que tu vá para casa hoje e tu olhe ao teu redor. Eu disse: que legal, né? Teste, pesquisa de personagem.
Aí fui, comecei a olhar meus colegas e voltei. Ela disse, o que tu viu? Eu disse, eu vi que o Alomar, que é o meu vizinho, ele é leiteiro, o outro é pedreiro, tem um outro amigo meu que já está fazendo umas coisas erradas. Aí ela disse, bom, tu viu algum artista? Eu falei, não. Falei, bom, então tu tem que ir para um lugar onde existam artistas, porque senão tu vai te tornar essas pessoas. E aquilo foi assustador, foi mais assustador do que eu saber que eu tinha sido adotado. Foi algo que me derrubou. Eu cheguei em casa, não consegui dormir, e aí no final de semana, eu me lembro que a minha mãe estava no quarto, e eu fui, sentei na cama dela, ela já estava deitada, eu disse, mãe, eu tenho que te falar um negócio muito sério. Eu comecei a chorar, e ela falou, o que houve, meu filho? Eu falei, cara, eu não quero mais ficar aqui, mãe. Eu tenho um sonho, um propósito de vida, e eu quero ir embora, eu quero ir para Porto Alegre, eu quero fazer teatro. E ela disse, meu filho, mas nós não temos dinheiro, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, mãe, eu só quero que tu me autorize. Eu vou dar um jeito. E aí ela disse, não, nós vamos fazer isso. E eu me emociono, né? Aí a minha mãe ligou para uma tia minha que morava em Tramandaí na época, que tinha um tio que eu amava muito, que era o único tio intelectual da família, que no verão, quando eu ia para a casa dele, eu assistia os filmes do Charlie Chaplin com ele. E aí eu fui para a casa desse tio e a minha tia conseguiu um curso de teatro em Porto Alegre, que era um curso muito picareta, que os caras diziam que era um teste para levar a gente para Globo. E a minha tia, pobrezinha, né, comprou roupa para mim, fez uma dívida, pagou o curso, só que eu saquei já, rapidinho, que não era aquilo, né? E, bom, daí aconteceu um monte de história, vou encurtar aqui, porque é bem intensa essa história. Eu sei que eu saí desse curso, acabei vindo morar em Porto Alegre sozinho, com 14, 15 anos de idade. Eu trabalhei de tudo daí, né? Carregador de mudança, enfim. E conheci a Terreira da Tribo, comecei fazendo cursos na Terreira, e logo depois eu fui fazer um espetáculo com o Deodoro, Céu e Terra, Goiás, Tudo Feito Sem Parar, que tinha o Lauro Ramalho, que tinha um pessoal muito bacana, e ali eu me achei, né? Era teatro infantil e tinha humor, né? E o mais legal, né? Tinha um trabalho constante, então eu podia pagar as minhas despesas para ficar ali. Aí, um dia, eu estava indo receber o meu cachê na usina do gasômetro com o Lauro Ramalho, e ele recebeu uma ligação para fazer o teste do Menino Maluquinho. Só que ele não podia ir, era o último dia, tinha 1 hora para chegar lá. E eu ouvi ele falando no telefone. E eu falei, cara, eu vou. E ele, cara, eu estou te mandando outra pessoa aí. Aí eu fui, tinha que saber um texto, tinha que saber uma música, né? E eu não sabia um texto, não sabia uma música. Aí eu disse, olha, vou recitar um poema meu, vou cantar uma música minha. Terminei o teste e saí correndo, nervoso, achei que tinha sido horrível. E, na verdade, a Adriane Mótola me chamou, teve uma grande seleção e eu fiquei com um elenco assim, muito lindo e conheci o cara mais genial da minha carreira na época, que foi o Júlio Andrade, grande ator, que me emociona de novo, acho que é a pandemia, né? E ele me adotou, sabe? Ele, a Adri Mótola e o Palese me adotaram. Assim. Então, foi a primeira vez que eu comecei a conhecer mitologia, teatro, essas coisas. Eu ia para a casa do Júlio, o Júlio me mostrava os filmes, me contava as coisas, né? Mas eu queria ser ator. Daí eu tinha abandonado a comédia. Eu queria ser intelectual, eu queria ser ator, eu queria ser famoso, né? E aí eu viajei o Brasil todo, ganhei prêmio Tibiquera, ganhei o Isnard de Azevedo, Prêmio Nacional de Teatro Infantil, e fiquei o cara mais metido do mundo. Eu achei que era o máximo, né? Ai. E aí foi rolando, né? Aí virei ator, assim, metido, adorava ir nos bares, beber e tal, né? Depois do teatro. Só que daí eu conheci o Circo Teatro Girassol, com o Gilmar Messias, e lá no Circo Teatro Girassol eu conheci um palhaço de verdade, que era filho de palhaço, neto de palhaço, e era europeu, ele nasceu em Portugal, o Zé Ramalho. E eu sempre falo isso, quando eu vi esse cara, eu vi o feio mais bonito do planeta. Ele tinha o queixo torto, um fio de cabelo para o lado, e o Zé chegou para mim, assim, e quando eu vi ele vindo, assim, ele tinha uma aura, uma coisa linda, sabe? E o Zé, de novo, me adotou, foi outra pessoa que me adotou, né? E aí eu fui para a casa dele, ele me mostrava os VHS, me mostrava os palhaços, e a gente nunca ensaiou o espetáculo de Gilmar. Uma porque o diretor não aparecia para ensaiar. O próprio diretor, né? Ele ligava para nós de manhã e dizia, atenção, gente, é meio-dia, todo mundo pronto, com figurino, que eu vou chegar para ensaiar. Ele estava atuando no filme, no espetáculo. Né? Cara, às 7 da noite, nada do Gilmar. E aí, nesse meio tempo, o que a gente fazia? Eu comecei a entender as técnicas da palhaçaria, né?
gag, claque, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas o Zé me falava uma coisa muito legal, cara, palhaço não é atuar, palhaço é tu tirar de dentro com essência e te conectar com o público. E aí foi amor, né? Foi amor ali, foi assim um negócio que mudou a minha vida para sempre, assim. Eu aprendi malabarismo, perna de pau, acrobacia, porque estava todo mundo ali, tinha aquele tempo. Foi a melhor fase da minha vida, sabe? E... Sabe que eu ouvindo assim tu falar, eu fico pensando em tantas coisas que eu sempre conto aqui para o pessoal, aqui do nosso canal do YouTube, que os atores, eles são pessoas como qualquer outra, tem seu passado, tem seus problemas, né? Porque às vezes as pessoas, por causa dessa questão da televisão e do cinema, as pessoas idealizam muito o ato de atuar, não é? E depois, como tu disse, também existe isso, que às vezes o ator se acha o máximo. A gente tem um pequeno período da vida da gente, logo que a gente começa, e principalmente porque daí tu é jovem, tu é novo, os diretores sempre te querem. E eu sempre digo, começar não é nada, se manter que é o difícil. Atuar por anos, sabe, ser resiliente e trabalhar como artista por anos é que é a dificuldade. E a outra coisa que tu falou e que eu falo sempre é que a gente se ajuda. Quando tu vai fazer teatro numa sala de ensaio, todo mundo vai te explicar como é que se faz. Olha, não faz assim, olha, faz assado. Uma coisa que a gente não percebe muitas vezes, por exemplo, no cinema. Tu vai gravar um curta lá, ninguém te diz, a maioria, ninguém te diz nada. Se tu não tiver uma disponibilidade para e aprender ali na marra, ninguém te diz muita coisa. No teatro, a gente é um pouco mais artesanal, a gente conversa, a gente diz, olha, não fala virado de costa, olha, não é? E a última coisa que tu falou aí, que o palhaço aí, o clown não é interpretar, não sei se tu viu que agora existe uma tendência no teatro a vida e a arte se misturarem. Então, é muito isso que eu muitas vezes trabalho também. Tenho trabalhado mais com performances, atitudes performativas, atitudes emocionais, porque a gente não pode mais também se fechar naquela casca do personagem, não é? A vida, a evolução do teatro está para isso. O teatro se aproximar muito da vida. Existem muitos espetáculos hoje em dia, por exemplo, espetáculos que a pessoa, na hora, o que acontece com o público reflete nela na hora. Não sei se tu assistiu um espetáculo que teve aqui no Goethe, no Porto Alegre em Cena, que ele usava uma máquina que, quando o público ria, ele tomava choques. Uau. Quer dizer, né? É uma viagem, porque o público quer rir, vai rir, mas ele vai ter um choque quando rir. Então, é algo assim acontecendo, porque o teatro, a gente está bem assim, magoado nessa pandemia, os atores, porque a gente não pode ficar perto das pessoas, a gente não pode ouvir o riso, a gente não pode, não é? É tudo online.